pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu me chamo Patrícia, sou mãe do Gustavo e mãe da Lia, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o autismo e o uso de telas de eletrônicos, né? Vou explicar para vocês o porquê que eu não deixo o Gustavo usar o celular e o porquê que eu estou compartilhando com vocês esse vídeo, a importância da criança não usar celular, a criança com autismo, né? Não usar celular e também diminuir muito a quantidade de televisões, porque a gente sabe que para uma criança neurotípica já não é uma coisa boa, né? O uso excessivo de eletrônicos. Para uma criança com autismo, muito menos, né, gente? Não agrega em nada. Mas antes eu vou pedir que você se inscreva no canal, deixe o like, para que assim o YouTube consiga entender que esse conteúdo é um conteúdo de qualidade e eu tô agregando na vida de vocês. Bom, gente, celular é uma coisa, assim, que a gente nunca teve o hábito de dar para o Gustavo. O porquê, tá? Eu vou explicar. A gente tinha o hábito de dar o celular para ele. Quando ia para algum lugar, ele chorava, ou a gente tava tentando almoçar, né? Ou tava em algum lugar, enfim, dava o celular para ele. Só que o Gustavo ficava muito agitado. O Gustavo fica muito agitado com o uso do celular. Ele faz muitos flaps, ele faz um movimento repetitivo com o corpo, ele pula na ponta do pé, ele fica ansioso, ele começa a suar, gente. Suar, assim, muito, muito, muito mesmo. De ansioso, de agitado que ele fica, sabe? Ele fica, assim, em estado de êxtase quando ele ganha um celular. Então, aqui em casa, o Gustavo não usa celular há muito tempo já. A gente não dá celular pra ele, tá? Que nem eu disse antes, existia alguns casos, né? Tu tá num lugar, tá numa festa, aquela coisa toda. De vez em quando dava o celular pra ele, pra gente poder comer e ficar um pouco, conversar um pouco com as pessoas. E agora a gente também não faz mais isso, tá? E o que acontece? O uso de videogame, essas coisas, assim, o Gustavo nunca teve acesso. Tá? Eu nem tenho videogame em casa, meu marido joga no celular e a minha filha joga, tem os joguinhos dela, também ela joga no celular. A gente não tem videogame em casa, inclusive meu marido tava falando em comprar um videogame há poucos dias atrás e eu já cortei, porque eu não quero que o Gustavo tenha acesso, tenha acesso a videogame até ele desenvolver a fala funcional, tá? Uso de telas, de televisão. Aqui em casa, sim, gente. Vocês sabem que eu sou sincera, eu venho aqui, eu falo a verdade. E que esse canal foi criado pra mostrar a realidade e passar a verdade pra vocês. Eu não vou vir aqui falar uma coisa que eu não faço, tá? E o que eu fazia antes? Deixava o Gustavo na televisão. Às vezes ligava o desenho e deixava ele olhando o desenho e brincando e tal. Só que eu comecei a perceber que o Gustavo não tem interação social nenhuma quando ele tá olhando TV. Ele não sabe... Ai, esse banco tá fazendo barulho. Ele não sabe... digamos assim, ó. Tá com a televisão ligada e ficar brincando com os brinquedos e tá vindo falar comigo, não, mas interagir comigo, interagir com a Mana e tal. Se ele tá olhando televisão, ele fica naquele mundo ali dele só olhando televisão. Ele não quer ser interrompido, ele não quer que chegue perto dele, ele quer ficar no mundinho dele. Então, o que eu vejo? Eu comecei a perceber que eu levo o Gustavo para fazer um monte de terapias, a gente paga uma boa escola para o Gustavo ir, nessa escola tem todo um suporte, e o Gustavo não vinha evoluindo na questão da fala, na questão da interação social muito pouco, ele chegava em casa e só queria TV. Chegava em casa, tirava o tênis dele, TV. E assim ia, sabe? E daí ele queria olhar a televisão até o horário de dormir. O que eu comecei a fazer então, uns dias pra cá? Eu cortei o horário de televisão, eu cortei a televisão, tá? O Gustavo, ele não tá mais olhando a televisão, porque ele olhava um pouquinho de desenho ali no intervalo onde eu tomo um café de manhã e arrumo ele pra levar pra escola, eu deixava ele olhar um pouquinho de desenho. Eu não tô mais deixando, tá? Ele olhar esse desenho da manhã. E então ele fica ali, ele toma uma mamá dele, ele toma o café dele e ele fica ali comigo na volta, nem que seja não fazendo nada, mas tá ali comigo até a hora de se arrumar pra ir pra escola. E então eu liberei 1 hora de televisão à noite. O que eu faço então? Ele chega em casa, eu já dou banho nele, dou mamar,
Daí, visto ele e tal, nisso eu já ganhei um tempo, né? Porque eu pego ele 5h30 na escola, até chegar em casa umas 10 para 6. 10 para 6. Daí, tipo assim, até eu fazer tudo, dar um mamar pra ele e tal, já é 7 horas da noite. Daí eu dou mais uma castigadinha nele, sabe? De não deixar ele olhar a televisão mais uns 30 minutos, mais ou menos, até umas 7h30. Daí, 7h30, eu ligo a televisão no meu quarto, não ligo mais a televisão na sala, porque outra incomodação que era aqui em casa era o fato de que ele não para pra olhar um desenho só. Ele tá sempre com o controle da televisão atrás da gente pra gente mudar o desenho pra ele toda hora. Isso é uma coisa que me incomodava muito porque toda hora trocando desenho, toda hora, e isso causa um estresse tanto na mãe quanto na minha filha. Enfim, meu marido pouco para em casa porque trabalha o tempo todo, né? Então, pouco para, mas causava um estresse muito grande na gente, essa coisa de estar toda hora mudando desenho. Então agora a televisão da sala fica desligada, o controle fica escondido e eu boto 7h30. Ontem até eu botei às 8 da noite, mas geralmente tô botando às 7h30 da noite. Eu boto um desenho pra ele no Netflix. Geralmente um desenho, digamos assim, que seja mais educativo, tipo Festa de Palavras, Galinha Pintadinha, Sítio do Seu Lobato, que tem música, geralmente desenhos que tem música. E tô deixando ele olhar 1 hora de televisão daí no período da noite. Depois disso, eu já desligo a televisão e já começo os preparativos, né? A arrumação de cama, pijama, aquela coisa toda pra ele se ajeitar e se tranquilizar pra começar a dormir. Gente, então por que eu adotei isso aí? Aderi, né, esse sistema tipo de reduzir o mínimo possível o uso das telas aqui em casa em relação ao Gustavo, né? A Lia pode olhar telefone, enfim, olhar a televisão, mas ela pouco olha a televisão também, é mais o celular. Por que eu fiz isso então? Para aumentar a interação social da criança. Se vocês passam pela mesma situação aí e os filhos de vocês, as filhas de vocês são crianças que amam a tela, amam estar conectado ou amam o celular e tal, e as crianças não estão evoluindo na questão de interação social, na questão da fala, na questão de se tornar mais funcional, né, na rotina. Gente, comecem a diminuir o uso das telas, que vocês vão ver um progresso muito grande mesmo nas crianças. Quando eles não estão na frente da televisão, a criança interage muito mais, elas tentam se comunicar muito mais e vocês vão ter um bom retorno do filho de vocês. Façam aí, depois venham aqui no vídeo, deixem os comentários de vocês, já deixem também o relato de vocês. Se vocês passam por isso em casa, o que eu tô passando com o Gustavo, e o Gustavo é simplesmente, como é que eu posso dizer assim, ele é obcecado por telas, já não é mais nem amor, já não é mais nem nada, ele é obcecado por telas. E como ele não sabe usar, então eu já tentei adaptar, né? Tipo assim, de deixar usar celular só uma hora por dia e tal, mas eu não tive êxito e ele ficou muito agitado, muito estressado, muito agressivo. Então eu resolvi cortar celular aqui há muito tempo por completo e agora eu estou sim diminuindo muito o uso da televisão também, das telas, porque isso também não faz bem. Tem pesquisas, não precisa nem ter conhecimento na área para saber que telas não faz bem para criança. E eu comecei a reduzir sim, para ver se a gente consegue aí então tirar mais umas palavras do Gustavo, para ver se ele começa a falar mais algumas palavras de forma funcional. Eu até estou sumida do Instagram, porque como ele tá muito irritado e muito agitado nesse processo de diminuir televisão e tirar a tela de TV dele nos horários e adaptar ele a usar a televisão, olhar a televisão uma hora só por dia, desculpa. Ele tá bem agitado, assim, tá mais irritado e tal, então esse também é um motivo do meu sumiço lá, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero ter contribuído, um beijo no coração e até a próxima!